Então, fala galerinha do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de geografia. Hoje nós vamos estar falando sobre as consequências da poluição por plástico nos mares e nos oceanos. Eu vou explicar como é a atividade de hoje, prestem bastante atenção. Vocês vão pegar a atividade de geografia de número 5. Hoje nós vamos fazer essa atividade, tudo bem? Coloquem o nome de vocês, a data de hoje, o nome do professor, né? Que a gente vai realizar essa atividade. Vou explicar para vocês, né? Aí a primeira questão diz o seguinte, ó. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes, e com base nos conhecimentos construídos em nossas aulas, não foi? A gente não estava falando sobre o assunto da poluição, poluição por plástico nos mares e nos oceanos, isso nas últimas videoaulas, verdade, né? Então o que é que vocês vão fazer? Redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa, ou seja, vocês vão fazer uma redação com o tema as consequências da poluição por plástico nos mares e oceanos. Esse é o tema da nossa aula, esse é o tema das aulas anteriores. O que é que vocês devem falar no texto de vocês, né? Vocês vão apresentar uma proposta de intervenção que respeite, claro, os direitos humanos. Então, selecione bem o seu texto, organize ele bem, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para defender o seu ponto de vista. Tudo bem? Olha o mínimo 15 linhas, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler os textos motivadores. Texto 1. Acompanhe a leitura. ONU, Meio Ambiente alerta para a poluição por plásticos no planeta. Planeta ou plástico? O questionamento foi tema do evento promovido pela ONU, Meio Ambiente, em parceria com a National Geographic e a Abstartups, Ave Maria, Abstartups no Dia Mundial do Meio Ambiente, que é o dia 5 de junho. O uso exacerbado, a destinação incorreta e as consequências do plástico no meio ambiente foram desenhadas através de números alarmantes. A edição de junho da National Geographic causou impacto nas redes sociais ao trazer a ilustração do artista Jorge Gamboa na capa, na qual uma sacola plástica no mar representa um iceberg. A imagem vem acompanhada da informação de que por 8 bilhões de toneladas de plástico terminam no mar. Nos mares, as variedades de plásticos aumentam a cada dia mais. Entre 60% a 90% do lixo recolhido é composto por vários tipos de plásticos com tamanhos variados. Grande como rede de pescas perdida, médio como sacolas plásticas e pequeno como microfibras de roupas e cosméticos. No ritmo de produção e descarte que há hoje, até 2050, poderemos ter mais plásticos do que peixes no mar. Uma pausa, rapidinho. Lembram que na nossa aula eu falei isso? Que até 2050 a gente pode ter mais plásticos do que peixes no mar? É uma informação interessante, né, que vocês podem estar colocando no texto de vocês. A ONU, voltando, a ONU Meio Ambiente considera a poluição plástica o grande desafio do século. De 2000 a 2015, a produção do material dobrou e a indústria nos próximos 10 a 15 anos pretende dobrar a produção. De todo o lixo gerado pela humanidade, 10% é plástico. De todo o plástico gerado, apenas 9% foi reciclado e 40% foram usados uma única vez e em seguida descartados. De 8 a 13 milhões de toneladas de plástico chegam aos mares todos os anos, causando a morte de 100 mil animais marinhos todos os anos, cerca de 700 espécies de animais, entre elas espécies ameaçadas de extinção, já foram afetadas pelo plástico nos mares. Então lembrem-se do seguinte, quando vocês forem apresentar, não é, uma solução, vocês digam, por exemplo, que ao invés da gente ir no mercado e utilizar sacolas plásticas uma única vez e depois jogar lá fora, né, descartá-la, a gente pode utilizar
sacolas reutilizáveis. Não é isso? Continuando a leitura para a gente finalizar. Em 2016, 71 milhões de toneladas de lixo foi produzida no Brasil. 7 milhões de toneladas não foram coletadas. Do lixo coletado, 13% era lixo plástico. Só apenas 15% foi reciclado. A produção elevada e a baixa reciclagem fazem com que lixões e aterros fiquem repletos de plástico. Então, outra forma de vocês colocarem como uma solução, né, é a reciclagem. Tudo bem? Olha a fonte aí. A fonte é do cartacapital.com.br. Tudo bem? Vamos agora ler o texto 2. O texto 2 diz assim: estudo afirma que poluição de plástico nos oceanos triplicará até 2025. Vamos ver? Um estudo divulgado pelo Departamento de Ciência do Governo do Reino Unido revelou uma tendência nada animadora. Até 2025, os oceanos do planeta estarão 3 vezes mais poluídos com plástico. O problema é que, de acordo com as estimativas, atualmente já existem ao menos 5,25 trilhões de pedaços de plástico com tamanho médio de 5 milímetros que sujam as águas marítimas. Pedaços maiores podem estrangular animais, como focas e leões marinhos. Uma pausa. A gente viu na nossa videoaula que as tartarugas marinhas, elas ingerem o plástico pensando que é alimento, né? Pensando que são as águas vivas, né? Que são os alimentos delas, mas não, são plásticos, infelizmente, né? Voltando. Enquanto os plásticos menores podem ser ingeridos por peixes, que se tornam alimentos para outros animais da cadeia alimentar, inclusive os seres humanos. Por conta dos diferentes produtos químicos que compõem sua fabricação, a presença desses materiais aumenta ainda mais os desequilíbrios ambientais. Tá bom? Então, gente, com base nesses dois textos, o texto 1 e o texto 2, vocês vão escrever uma redação com o tema As consequências da poluição por plástico nos mares e oceanos. Tudo bem? Onde é que eu vou escrever, tio Hugo? Vocês vão escrever na atividade impressa de geografia de número 6. Não esqueçam de colocar o título. Dividam o seu texto em introdução, desenvolvimento e conclusão, tá certo? E quando vocês terminarem, eu vou marcar um dia para depois vocês me levarem essas atividades para eu poder estar corrigindo, viu? Para poder estar corrigindo o texto de vocês. Por hoje é só, façam as atividades repetindo. Atividade de geografia impressa número 5 e atividade de geografia impressa de número 6, tá bom? Beijinhos, beijinhos e até a próxima aula de geografia. Tchau!